Bom dia, galerinha digital, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de aula, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, né? E podermos estudar um pouquinho. Então, vamos pegar lá o caderno de língua portuguesa para copiar a pauta e o EMAI para fazer as correções que ficaram faltando de ontem, né? Vamos lá? Vamos começar então? Peguem lá o estojo com apontador, lápis, borracha, caneta, lápis colorido, tudo que tem direito, deixa aí em cima da mesa e vamos começar a estudar um pouquinho, né? Então vamos lá. Copiar no caderno de língua portuguesa. A professora dando aula aqui, ó, na palma da mão de vocês. Lins, 20 de outubro de 2020. Nosso dia, nós vamos fazer a primeira correção, vai ser a atividade 3.6 do EMAI, que ficou faltando ontem. A segunda correção é a atividade do Vem Voar. Vocês tinham que ler e compreender o texto Carta da Terra e responder as questões da página 192 e 193. Hoje, continuando então com as atividades de língua portuguesa, nós vamos entrar nos verbos no modo imperativo, páginas 194 e 195 do Vem Voar. Lembrando que é muito importante assistir ao vídeo com as correções das tarefas do dia anterior, com as orientações sobre a atividade do dia e enviar a foto da atividade pronta para a professora, para contar como presença e nota. É a partir daqui que eu dou a presença e formulo as notas de vocês, tá bom? Nas aulas do Centro de Mídias, hoje vocês têm aula de língua portuguesa, hoje é arte, né? Deixa eu tirar aqui história, que eu esqueci de colocar arte. Arte e matemática, tá certo? Então, vamos para a aula, né? Vamos corrigir primeiro a atividade de matemática do EMAI, a atividade 3.6. Então, vamos lá. A atividade 3.6, nós estávamos fazendo, então, vários cálculos, né? Várias maneiras de calcular adições e subtrações. Então, vamos dar continuidade aí e ver o que está acontecendo nessas situações. Para calcular 375 menos 138, Pedro escreveu. Vamos analisar aqui a escrita do Pedro. 300 mais 70 mais 5. Isso nada mais é do que o número 375, tá? Ele tá aqui decomposto. Então, é este número aqui que foi decomposto que o Pedro colocou aqui, ó, tá? Ele separou, né? Centena, as dezenas e o valor das unidades. E menos 138. Aqui nós temos o 138, olha. O que é o 138? O 138 nada mais é do que o 100 mais 30 mais 8, né? Cada valor aqui de cada número está demonstrado aqui nessa decomposição. Então, quanto que vale o 8? Vale o 8 mesmo. Quanto que vale o 3? Ele vale 30. Por quê? Porque ele está nas dezenas. E quanto que vale o 1? Ele vale 100, porque ele está na posição das centenas. E assim por diante. Mas ele ficou em dúvida de como ele deveria subtrair 8 de 5, né? Não tem como a gente subtrair tirar 8 de 5. Então, se você tem 5, né? 5 é menor do que 8. Você não tem como subtrair 8 de 5. Aí a Thalita entrou em ação, porque a Thalita é muito esperta. E ela explicou que a decomposição dos números poderia ser realizada de outra maneira. Ela escreveu o seguinte, então. Ela falou assim, bom, ô Pedro, você pode fazer assim, ó. Em vez de você colocar
375, você faz o seguinte, ó, vai lá na dezena, tira uma dezena daqui e passa ela para as unidades. Aí, se você tiver 15 unidades, você consegue subtrair 8 unidades. Foi o que a Thalita colocou aqui para o Pedro. Então, veja como ficou. Em vez de ser 300 mais 70 mais 5, aqui como ela emprestou, né, uma dezena para cá, para o campo das unidades, né, as unidades então ficaram valendo, em vez de 5, com uma dezena ficaram valendo 15. E a dezena, como ela emprestou uma dezena que vale 10, ela, em vez de ficar valendo 70, ficou valendo 60, certo? Entenderam aqui o que aconteceu? Foi um empréstimo. E aí, olha o que ocorreu dessa vez. Bom, 300 mais 60 mais 15 é a mesma coisa que 375, entenderam? E 100 mais 30 mais 8 é a mesma coisa que 138. Então, ela foi lá e subtraiu. 15 tira 8, ou do 8 para chegar no 15. 7. Aí, vamos pôr o sinalzinho de mais aqui para juntar depois esses números, tá? Então, na dezena, nas unidades, nós conseguimos, então, obter 7. 60 tira 30, sobra 30, ok? E 300 tira 100, sobra 200. Então, qual foi o resultado dessa conta? 237. 375 menos 138 vai dar 237. Essa decomposição feita pela Thalita auxilia o Pedro a resolver o cálculo? Sim, auxilia bastante. Por quê? Porque em vez dele ter 5 unidades, ele passa a ter 15 unidades. Então, vamos responder aqui. Vou colocar a resposta para essa pergunta, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver se vai caber. Ah, acho que aqui é melhor, né? Então, vamos lá. Sim, auxilia, vírgula, porque ele passou a ter 15 unidades para subtrair 8. Então, auxilia, né? De 15, ele consegue subtrair 8, ok? Então, vamos lá. Em seguida, a Thalita apresentou um outro registro que nós conhecemos também muito bem, né? 375, ela tinha lá, né? E tinha que tirar 138. Bom, 5 tirar 8? Não, pede emprestado para a dezena. A dezena deixa de valer 7 e passa a valer 6. Então, ela empresta 10 unidades. Passando aqui, olha, aqui nós temos as unidades. Aqui nós temos as dezenas. Então, quando um passa para o outro, vai haver uma transformação, certo? E aqui nós temos as centenas. Então, essa dezena que saiu daqui, né, ficou valendo 6, ficou valendo 60. Passou para as unidades, ela passou como unidades. Então, agora nós temos 15 unidades, tá? 15 tira 8, 7. 6 dezenas tira 3, sobra 3, que é 30, né? E 3 centenas tira 1, sobra 2, tá? Que são os 200. Então, total 237. O mesmíssimo resultado que deu aqui nas decomposições. Bom, o que você observa de diferente nos dois registros? O que acontece? No primeiro foi feita uma decomposição das partes da subtração. Então, aqui na primeira parte da subtração, nós fizemos uma decomposição na primeira e na segunda. Olha, aqui no primeiro registro. Esse aqui é o primeiro registro, certo? E esse aqui é o segundo registro, que é o método tradicional. Segundo registro, ok? Então, o que nós observamos, a diferença é que foi feita uma decomposição, tá? Aqui no primeiro e no segundo não.
Tá certo? Então, quem acertou, coloca certinho e quem errou, apaga e corrige. É muito importante a gente corrigir os nossos erros, né? Principalmente se for da escola. E também com as pessoas também. Vamos lá, e não fazer mais. O que significa o número 6 escrito acima do número 7 e o número 15 acima do número 8? Olha, o 6 acima do número 7, ele significa que foi feito um empréstimo de dezena, né? Então, o 6, deixou de ser 7, tirou 1 e ficou valendo 6. Então, ó, significa que foi feito um empréstimo de dezena. E o número 15 em cima do 8 significa que a dezena foi emprestada e se transformou em 15 unidades, lá no campo das unidades, tá ok? Quem acertou coloca certinho, quem colocou algo parecido também é considerado, e quem errou, colocou algo muito distante, apaga e corrige. Então agora vamos para as subtrações. Como aqui o espaço é um pouquinho pequeno, né, ia ficar muito apertadinho para fazer uma subtração por decomposição, então eu deixei o algoritmo tradicional mesmo, tá? Aquele que a gente faz os empréstimos, a gente não decompõe os números, tá bom? Então vamos lá, 378 menos 139. 8 eu não consigo tirar 9, porém, se eu pegar emprestado aqui da dezena, a minha dezena fica valendo 6. A minha unidade fica valendo 18, porque vai uma dezena lá para as unidades. Então, 18 tirando 9, aí eu consigo subtrair. Você pode fazer por palitinhos, né? 18 palitinhos menos 9 vai ficar com 9, tá? E aqui, 6 tira 3, eu fico com 3. Hoje eu estou fazendo com o lapisinho para ir mais rápido. E 3 centenas, tirando uma, sobram 2 centenas. Então, o resultado vai ser 239. 239. Quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige, tá bom? Então, vamos para o próximo algoritmo. Sempre, ó, da unidade tira unidade, dezena tira dezena e centena tira centena, tá? Vamos relembrar aqui quem é quem. Deixa só eu colocar um pouquinho mais para baixo esse algoritmo, que aí eu coloco algumas anotações aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo transferir ele para cá. Aí, consegui. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha. Eu vou fazer com o meu lapisinho aqui, que fica mais fácil para mim. Bom, de 7 unidades, eu não consigo tirar 9. Ó. Deixa eu só colocar quem é quem aqui. Ó. Aqui nós temos o campo das unidades. Aqui nós temos o campo das dezenas. E aqui... Ah, ficou um pouquinho espaçado demais. Aqui nós temos o campo das dezenas. Não sai bonitinho porque eu tô fazendo com o mouse, tá? E aqui nós temos o campo, a coluna das centenas. Então, vamos lá. Eu tenho 7, não consigo tirar 9. Então, vou pedir emprestado para quem tem, a dezena. Tiro uma dezena daqui, aqui vai ficar valendo, então, 3 dezenas, né? E aqui vai ficar valendo 17 unidades. Por quê? 3 dezenas aqui, passou uma dezena para lá. E ficou, então, 10 mais 7, que é 17. 17 tira 9, aí eu vou ficar com 8. 8 unidades. 3 dezenas tira 8. Ah, não dá para tirar 8 dezenas daqui. Então, eu vou pedir emprestado para centena. A centena vai ficar valendo 4. E a dezena vai ficar valendo 13, certo? 13 dezenas. Deixa eu arrumar aqui, ó, porque tá me atrapalhando essa centena aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Pronto, agora dá para tirar. Olha, de 13 eu tiro 8, eu vou ficar com
5 dezenas. Lembrando que eu estou na coluna das dezenas. E 4 centenas tira 3, eu fico com 1. Então, o resultado é 158. Quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige. Esse 158 ficou bem tortinho, né? Mas vocês vão fazer bem bonitinho aí no caderno, tá bom? Vamos lá, agora eu tenho 788 menos 199. Vamos lá. De 8, eu não consigo tirar 9, então eu vou pedir emprestado para a dezena. A dezena vai ficar valendo 7, né? Porque 8 menos 1 vai dar 7. E as unidades vão ficar valendo 18 unidades, tá? Agora, de 18 eu consigo tirar 9. 18 menos 9, ou 9 para chegar no 18, vai dar 9. Então, o resultado aqui das unidades é 9. Agora, 7 menos 7 dezenas menos 9. Eu não consigo tirar, então eu vou pedir emprestado para a centena. Ela vai ficar valendo 6, certo? Eu vou tirar 1 daqui, ela vai ficar valendo 6 centenas. Vai passar para as dezenas e aí ela vai ficar valendo, então, 17 dezenas, tá? Quando ela chega lá, ela chega como 10 dezenas. Com mais 7 que já tinha, dá 17. Então, 17 dezenas menos 9, aí eu consigo. Ou 9 para chegar no 17, vai dar 8. 8 dezenas. E agora centenas. 6 centenas menos 1 centena, 5 centenas. Então, o resultado foi 589. Parece que ficou mais tortinho ainda, né? Quem acertou, coloca certinho. Opa, certinho aqui tá meio... Quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige. Deixa eu arrumar aqui. O meu certinho. Tá? Eu ainda vou comprar uma canetinha e uma mesa digitalizadora para meus desenhos ficarem melhor, né? Um pouquinho menos tortos, tá bom? Então, essa foi a primeira correção de hoje. Quem acertou, coloca certo. Quem errou, apaga e corrige aí com bastante capricho, com bastante vontade, tá? Vamos agora para a correção de língua portuguesa, a Carta da Terra. Vamos ler, então, a Carta da Terra? Vamos ler o preâmbulo. O preâmbulo é como se fosse, assim, um anúncio do texto que vem a seguir, tá? Estamos diante de um momento, é um comentário. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. E haja criticidade nisso, né? Nossa, que momento mais crítico que nós estamos vivendo, né? Por todos os lados, tanto pelo lado ambiental quanto pelo lado da saúde do ser humano, né? Em meio a essa pandemia. Em uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e em uma cultura da paz. Parece algo impossível, né, gente? Mas depende só, única e exclusivamente de nós, seres humanos, para que tudo isso aconteça. Para chegar a esse propósito, é imperativo, né? É uma ordem, é importante que nós, os povos da Terra, declaremos a nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações.
Então, aqui nós temos um início, né, do que vem a seguir, que é esse documento, esse compromisso com a humanidade e com a vida, que são os princípios da Carta da Terra. Então, vamos firmar, vamos ver qual é o documento que foi firmado aí. Primeiro, os princípios, né? O preâmbulo é o início, né? É uma conversa inicial com os leitores, com todos nós seres humanos, porque depende de quem? Depende de nós, né? É claro que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Uma pessoa sozinha, ela não consegue resolver todos os problemas. Mas, tendo consciência de que cada um deve fazer a sua parte, independente se o outro está fazendo ou não, nós temos aí uma grande responsabilidade em tudo isso, né? Então vamos aí para os princípios. Nós lemos o preâmbulo, né, que é assim a necessidade, um comentário sobre a necessidade em que o planeta Terra está passando e nós estamos incluídos nele. E agora vamos aos princípios. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Primeiro, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. 2. Cuidar da comunidade, da vida com compreensão, compaixão e amor. 3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Logo nós vamos entender algumas palavrinhas que aparecem aí no texto, tá? Nós temos aqui o vocabulário para isso. Quarto, garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações. Olha quanto compromisso que a gente precisa assumir com o nosso planeta. 2. A integridade ecológica. Vamos ver do que se trata? Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Né? O que é diversidade biológica? São as diversas espécies de vidas, tanto da nossa fauna quanto da nossa flora, né? Então, nós temos aí o compromisso, o dever e a responsabilidade de proteger fazendo com que essas espécies elas não sejam extintas, tá? 6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental. E quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. O que significa isso? A gente evitar, né, prevenir qualquer ação nossa de modo que não danifique o meio ambiente, né? E também quando assim não houver muito conhecimento por parte da população, os governantes e nós também temos que adotar uma postura, um meio de vida de precaução, né? Nos precavermos para que não haja destruição do meio ambiente, tá? 7. Adotar padrões de produção, aqui está falando então das indústrias, né? Dos plantios, da pecuária, né? Então, padrões de produção, tudo aquilo que a gente produz, que a gente planta, que a gente cultiva, que a gente cria, né? E aquilo que a gente fabrica também. Consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra. Então, de modo que a gente utilize os recursos naturais, a água, o solo, o ar, mas que de maneira que proteja, né, as capacidades da terra de se regenerar. Nesse sentido, a gente não pode usar toda a água, a gente não pode poluir todo o ar nem o solo, né? E os direitos humanos e o bem-estar comunitário.
Então, os direitos humanos implica em direitos e deveres de nós como cidadãos em tratarmos o próximo com dignidade e respeito. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica. O que é sustentabilidade ecológica? Seria, no caso, a gente produzir, né? A gente pode produzir vários produtos, né? A gente pode produzir alimentos de maneira que não prejudique ou que o dano seja o mínimo possível na natureza, tá? Então, e promover a troca aberta e ampla da aplicação do conhecimento adquirido. O que é isso? Uma troca aberta e ampla do conhecimento adquirido. Todas aquelas descobertas, invenções, estudos científicos que nos ajudam a evoluir, técnicas de produção que nos ajudam a melhorar, né, sejam compartilhadas para que todos, né, no planeta Terra tenham acesso a esse conhecimento de modo a proteger todo o nosso planeta e, consequentemente, a nossa vida, tá? E ao terceiro item, que é a justiça social e econômica. O que seria justiça social e econômica? O que seria isso? Vamos ver? 9. Erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental. Esse é o nosso dever moral, né? De extinguir, acabar com a pobreza, né? A gente produz muito, a gente tem muitas riquezas naturais e é possível que todo mundo possa usufruir delas, né? Não precisa que tenha uma desigualdade social tão grande como, por exemplo, existe no Brasil. O Brasil é apenas um dos países desiguais, né, na parte social, mas não tem necessidade de que um passe fome para que o outro desfrute do bom e do melhor, né? Eu acho que há que ter um equilíbrio em relação a isso. E o Brasil está muito longe de conseguir alcançar essa meta. Eu creio que sem a educação nós não vamos alcançar. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. O que significa isso? Que todas as instituições, né, econômicas, que todos os órgãos do governo, as empresas, né, que possam ter um pouco mais de equilíbrio social, em que não tenha assim pessoas que tenham tanto acesso à cultura, à educação, a um meio de vida melhor poucas, né, poucos tenham acesso a tudo isso e que outros não tenham acesso a quase nada. Isso é uma injustiça, né? Todos têm que ter o acesso à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, né? E a ter uma vida digna com isso também, né? Não trabalhar em modo de escravidão, como muitos de nós trabalhamos, né? E afirmar, deixa eu ver agora aqui o 11, né? Afirmar a igualdade, a equidade. A equidade é o equilíbrio, né? Assim, a igualdade de condições, né? Que possam ter acesso, né? De gênero como pré-requisitos. Então, a mulher e o homem que não tenha, assim, uma diferença entre eles para ter acesso à educação, para ter acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? Não pode ter essa desigualdade de gênero, tá? Como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável. Então, tanto o homem quanto a mulher devem exercer os mesmos deveres e os mesmos direitos, né? Seria a equidade. E assegurar o acesso universal à educação, ou seja, para todos, a assistência de saúde
e as oportunidades econômicas, quais são as oportunidades econômicas? A de poder ter um emprego digno, justo, em que você ganhe um salário que você possa se sustentar e ter acesso a vários setores, né, da sociedade, que você não fique marginalizado, né, às margens de uma sociedade, né, não tenha acesso àquilo. 12. Defender sem discriminação os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana. É muito falado nisso, né? A nós sermos tratados com dignidade, à saúde corporal e ao bem-estar espiritual. A gente não tem que estar num ambiente em que faça mal para nós, tanto fisicamente como psicologicamente também, né? Concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas, que são os principais, né, habitantes aqui que começaram, né, no nosso país, e as minorias, tá? Então, e agora nós vamos para o item democracia, que nós estudamos bastante em história, em geografia, né? Que é a participação da sociedade em tudo que tem a ver com ela, né? Democracia, o direito de todos a participarem, não violência e paz, né? Será que um dia nós viveremos em um mundo assim? Democrático, não violento e pacífico? Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de contas, todos os órgãos, né, governamentais, no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça, para que todos os seres humanos tenham acesso à justiça. Integrar na educação formal, que é aquela que nós estamos tendo agora, nós estamos tendo uma educação formal, aquela que nós vamos nos formar, né? Vocês, no caso, vão se formar. E na aprendizagem ao longo da vida. Os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável, ou seja, evoluir sem destruir a natureza. Sustentável, de modo que a natureza continue, né? A água, o solo, o ar, os animais, com que a gente continue a poder usufruir desses recursos da natureza, tá? Os seres vivos, né? E tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. Olha só que interessante, tratar todos os seres vivos, né, com respeito e consideração. Então, nós, seres humanos e todos os seres vivos, os animais, né, as plantas, as árvores. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Esperamos, então, cumprir com todos esses elementos, né, com que nós nos dispusemos a tratar o planeta Terra. Essa Carta da Terra, ela foi redigida em Paris, né? Todo mundo lembra onde que fica Paris? Fica na França. Paris é a capital da França. E a França fica lá na Europa, no continente europeu. Isso foi em março de 2000. Agora vamos ver aqui alguns significados aqui de algumas palavras que nós encontramos no decorrer do texto. Olha, a palavra imperativo significa necessário, urgente, interdependente. Nós encontramos aí essa palavra também, que depende um do outro, né? Preâmbulo é a parte inicial de um documento em que se anuncia ou se justifica uma lei, né? No caso aqui, um documento, que é a Carta da Terra, ou uma declaração, uma introdução. Então, o preâmbulo é o início de um documento, ok? Para quem não tinha entendido ainda, tá? Tinha que ler, né? Discriminação. O que é discriminar? É distinguir, separar, preconceito. Equidade é o reconhecimento da igualdade de direitos, a justiça.
Então, todos nós temos que ter equidade na educação, na saúde, no acesso ao mercado de trabalho, né? Vocês, quando começarem a trabalhar, desde que vocês tenham instrução, né? De que vocês tenham conhecimento. Claro que vocês vão estar muito mais competitivos se vocês tiverem mais conhecimento do que uma pessoa que não tem. Então, é por isso que é oferecida educação igual, né, para todos, né? Equitativa seria justa ou equitativa, né? Erradicar, o que é erradicar? Acabar, eliminar, né, deletar, né? Quase que isso. Regenerativas, que pode se renovar e regenerar, né? Então a gente tem que usar com consciência os recursos do nosso planeta de modo que ele possa se regenerar, tá? Então agora vamos para a questão. Olha só o compromisso que nós seres humanos assumimos com a Carta da Terra. É uma responsabilidade muito grande. Aliás, é toda nossa a responsabilidade para que isso aconteça, né? Então, vamos aqui à ilustração, né? E quem quiser ter acesso a essa Carta da Terra na íntegra, é só acessar aqui o site que está na página, tá bom? Ele foi consultado aqui para colocar para vocês, né, alguns dos itens da Carta da Terra, no dia 24 de novembro de 2017. Mas ela foi formulada, editada, né, em março de 2000, faz 20 anos, né? Então vamos para as atividades. Releia este trecho do preâmbulo da declaração. O preâmbulo é o início. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, em uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A quem você acha que a declaração se dirige? Para quem que é essa declaração da Terra? Comente com os colegas e o professor e escreva a sua resposta. Quem que vocês acham? Para quem que foi destinada essa Carta da Terra? Bom, quem respondeu que a declaração se dirige aos povos da Terra, pois fala de ações que devem ser tomadas por todos, acertou. Então, para quem que foi escrita essa Carta da Terra? Para nós, seres humanos, todos os povos, inclusive os povos indígenas também, né? Porque nós usufruímos constantemente dos recursos naturais e nós temos a obrigação de mantê-los, né? Ou, no mínimo, evitar o maior dano possível, tá? Com a nossa existência aqui. Então, quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige. Então, se você colocou que nós somos os responsáveis, também está certo, tá bom? Qual é o argumento utilizado para evidenciar a necessidade de tomar uma atitude a respeito do momento crítico na história da Terra, né? Então, qual foi o argumento usado, então, para que nós tenhamos uma atitude, assim, urgentemente lá no texto, né? Vamos verificar? Bom, o argumento é esse aqui, ó. Somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Então, esse é o argumento, né? Que nós precisamos, então, cuidar da Terra porque nós somos uma família humana. Apesar de cada um ter a sua família, mas todos nós temos um destino comum, né? Todos nós um dia vamos morrer. E nós precisamos muito dos recursos da Terra para viver. E que devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global. Vamos, então, encontrar aqui no texto esse argumento, tá lá no preâmbulo, né? Por que nós precisamos, então, tomar cuidado com o nosso planeta? Porque nós somos, aqui, ó, deixa eu grifar para vocês.
Então, aqui está o argumento, olha, por que que nós precisamos agir, né? E de que forma que a gente pode agir? Tem formas muito simples, evitar o desperdício, procurar separar os materiais para reciclar, né? Como criança já dá para vocês fazerem isso. Evitar o consumo desnecessário. Então, por que que eu vou comprar algo se eu não preciso de algo, né? Então, a gente acaba consumindo mais do que a gente necessita. Se a gente for observar e verificar realmente o que nós necessitamos, é muito menos do que o que a gente costuma consumir, né? Então, aqui está o argumento, o porquê que nós devemos, então, tomar uma atitude urgentemente para para que o planeta Terra continue aí a sobreviver, né? Que é o que está acontecendo, né? Está sobrevivendo com todas as nossas ações, tá? Então é que nós somos uma família humana e uma comunidade terrestre com o destino em comum e que devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, tá bom? Esse daqui quem acertou coloca certinho e quem errou apaga e corrige, tá? Deixa eu já colocar o meu certinho aqui. Quem errou apaga e é só corrigir, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Qual é o assunto da declaração? Bom, o assunto é a gente procurar cuidar do planeta Terra, né? Um dos principais assuntos é esse. Vamos revelar a resposta aí? É a necessidade da preservação do planeta Terra. É urgente, né? Não é para ontem, né? Como o povo costuma dizer. Então, é uma necessidade assim que a gente não tem como fugir, tá? Porque nós dependemos do planeta. E em sua opinião, por que essa declaração foi chamada de Carta da Terra? Vamos ver aqui algumas opiniões. Olha, aqui eu peguei então a resposta do Guilherme, tá? Ó, em sua opinião, por que essa declaração foi chamada de Carta da Terra, tá? Porque a humanidade clama por um mundo de igualdade e direitos para todos, tá? Aí cada um então responderia a sua opinião. Peguei aqui a do Guilherme, deixa eu ver, acho que dá para pegar mais uma para você. Olha, peguei aqui a resposta do Davi. Olha, em sua opinião, por que a declaração foi chamada de Carta da Terra? O Davi, ele respondeu o seguinte: pois se trata do mundo e da humanidade, né? Que é exatamente aonde nós vivemos, que é o planeta Terra. Então, é uma carta como se a gente estivesse marcando aí um compromisso com o planeta que nós vivemos, que se chama planeta Terra, tá bom? Então aqui era a resposta pessoal, e aí eu só li duas porque senão a videoaula vai ficar muito longa. Vamos para a questão 3. As duas partes apresentadas no trecho da Carta da Terra, o preâmbulo e os princípios, estruturam-se de formas diferentes. Então, o que é o preâmbulo? O preâmbulo é o início e os princípios são aquelas necessidades, né? Em que, o que é necessário. Aqui, olha, vamos dar uma verificadinha aqui nos princípios. O que é necessário? Ó, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Os princípios em que foi feito esse documento. Baseado em quê? Tá bom? Deu para entender? Então, o preâmbulo é o início da conversa e os princípios é o que nós precisamos fazer. Baseados em que é que nós vamos formular esse documento. Então, vamos lá. Vamos responder aqui, olha, a gente vai dizer se isso é um princípio ou se isso é o preâmbulo, tá? Observe novamente o documento e preencha as lacunas abaixo com preâmbulo ou princípios, ó. A parte preâmbulo ou princípios está organizada como uma lista numerada com algarismos romanos. Onde é que está
numerada com algarismos romanos? É o preâmbulo ou os princípios? Vamos verificar então? Olha só, os princípios não estão com algarismos romanos, então, não, eles estão sim aqui, ó. Olha só, o preâmbulo, falei errado, tá, pessoal? O preâmbulo, ele não tem aqui os algarismos romanos. Mas os princípios, ó, a princípio primeiro, ele está começando todos os princípios, ó. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Segundo princípio, integridade ecológica, tudo em algarismo romano, ó. Terceiro, também em algarismo romano, o que nós temos que ter? Justiça social e econômica. E quarto, o que nós temos que ter? Quais seriam os princípios da Carta da Terra? Democracia, não violência e paz. Tudo isso está em algarismos romanos. Então, a resposta é: o que é que está com algarismos romanos? São os princípios. Vamos liberar aqui, tá bom? Quem acertou, coloca certinho. E quem errou, apaga e corrige. Então, são os princípios que estão enumerados com algarismos romanos. Aí era só observar e dizer. E qual é a parte da carta? É o preâmbulo, ali a conversa inicial, ou os princípios, aquilo que nós devemos fazer, que está organizada como um texto corrido, em um único parágrafo. É o preâmbulo, nós acabamos de observar e vamos liberar a resposta aqui, ó, o preâmbulo, tá? Aquela apresentação da carta, aquela conversa inicial, tá escrita em um único parágrafo, não está enumerado, tá? E é o preâmbulo, tá bom? Então, quem acertou, coloca certinho, e quem errou, apaga e corrige. Vamos agora para a questão B. Você acha que essa organização ajuda a compreender a mensagem que o documento transmite? E aí, vocês acham que colocando o preâmbulo em um único parágrafo e os princípios enumerados, assim, com números, a gente tem os números naturais ali e tem também os números romanos. Esse modo de organizar, ele ajuda a gente compreender a mensagem? O que vocês acham? Vamos ver algumas respostas? Olha aqui, a resposta do Davi, ele acha que sim, né? Que ajuda. Vamos ver a resposta do Guilherme? Ah, eu fechei aqui, peraí. Olha aqui, a resposta do Davi é sim também. Olha, ele disse que também ajuda. Ajuda bastante, né, pessoal? Porque quando tá assim organizado numa lista, a gente já consegue compreender melhor o que é que a gente tem que fazer pelo planeta Terra, né? Como se fosse uma lista de supermercado ou uma lista dos nossos afazeres do dia. Olha, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso, tá bom? Esse também era uma resposta pessoal, mas era para responder. E quais são os princípios propostos? Vamos verificar aqui na carta. Eles estão em algarismos romanos, ó. O quarto é a democracia, a não violência e a paz. Não precisava copiar todos os itens de cada princípio, tá? Era só para dizer cada um dos princípios. O que tem que também ter justiça social e econômica. E o segundo princípio, integridade ecológica. O que é integridade? Manter ela íntegra, preservada, né? Respeitar e cuidar, o princípio 1, respeitar e cuidar da comunidade da vida, ou seja, qualquer tipo de ser vivo, né? De qualquer espécie, de qualquer ambiente, tá bom? Então, vamos revelar aqui a resposta e vamos colocar aqui. Respeitar e cuidar da comunidade da vida, que nós acabamos de falar, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. Bom, releia o seguinte trecho da Carta da Terra. Ó. Respeitar a terra e a vida em sua diversidade. 2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Aqui nós temos um resuminho dos princípios. Construir
Sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações. Que função as palavras em destaque do texto têm, né? Ó, respeitar, cuidar, construir, garantir. Qual é a função dessas palavras aqui no texto? Para que elas servem, né? Essas palavras, elas são verbos, eles pretendem fazer com que indique as ações que devem ser seguidas para construir um mundo melhor. Ó. Então, esses são os verbos: respeitar, cuidar, construir, garantir. Todos esses verbos aqui pretendem fazer com que as medidas sejam seguidas e a gente tenha um mundo melhor, tá bom? Quem acertou, coloca certinho aí. Quem errou, apaga e corrige. Deixa eu colocar aqui o meu certinho e já colorir ele de vermelho. E, na sua opinião, os princípios e ações propostos na carta podem ajudar a enfrentar o momento crítico que foi descrito? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Vamos ver a resposta, então, dos colegas. E a próxima perguntinha. Se fosse possível, você faria alguma alteração na Carta da Terra? O quê? Comente com os colegas e com o professor. Então, eu vou pegar aqui a resposta de uma aluna e aí nós vamos... Bom, a questão 5. Aqui eu peguei a resposta da Lívia Yosaki, ó. Na sua opinião, os princípios e as ações propostos na Carta da Terra podem ajudar a enfrentar o momento crítico que foi descrito? Por quê? Então, ela respondeu o seguinte: ela respondeu que sim, porque ajudaria a preservar o meio ambiente, tá? E a outra perguntinha foi: se fosse possível, você criaria alguma alteração na Carta da Terra? Ela respondeu aqui, deixa eu ver aqui a resposta dela. Ah, tá aqui. Ela respondeu que não, tá? Ela não faria nenhuma alteração na Carta da Terra. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra criança que fez. Bom, a maioria aqui, pelo que eu vi, responderam que não fariam, vi da Lara, vi do Davi, também disseram que não fariam nenhuma alteração. A Ana Carolina disse que não, porque ela está bem objetiva. A Lara também disse que não. A Lívia Osaki também disse que não faria nenhuma alteração. Então, ela está muito boa, né? Eu acho que, por enquanto, eu também não faria nenhuma alteração, né? Ela está realmente, assim, muito objetiva, né? Eu acho que a única coisa é que eu acho que as crianças e os adultos deveriam ter mais acesso a essa carta, que ela deveria ser mais falada, né, nas mídias sociais, nas mídias de televisão, de rádio, internet, para que as pessoas conheçam e ajudem a manter esse compromisso, porque eu creio que não tem tanta gente assim que saiba a importância desse documento, a importância que as ações desse documento têm para a manutenção da vida no planeta Terra, né? Então, a Carta da Terra, ela é uma declaração diplomática. Esse tipo de documento é um fruto de acordo entre duas ou mais nações, né? E estabelece princípios. Então, é um acordo em que foi assinado por vários países que mantém esse compromisso. E ela tem regras e compromissos que devem ser seguidos em determinadas áreas, tá bom? Bom, pessoal, a tarefa de hoje para finalizar. Vocês vão fazer na página 194 e 195 as atividades sobre os verbos no modo imperativo, que nós já estudamos o modo indicativo, que é aquele verbo que indica uma certeza de uma ação. Nós estudamos os verbos no modo subjuntivo, que indica uma incerteza, uma dúvida, né? Uma suposição. E agora nós vamos estudar, então, o verbo imperativo. Eu quero que vocês façam as atividades de acordo com o que está sendo pedido em cada uma das questões. E nós já fizemos um estudo sobre
os verbos no modo imperativo. São aqueles verbos que demonstram ordem, pedido, conselho, tá? Então, vocês vão verificar aí várias atividades com esses verbos e vão fazer, vão tirar foto e mandar para a professora Cristina, tá certo? Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Um bom dia de estudos para vocês e até amanhã.